Isolar-se pode parecer fuga, mas e se for exatamente o contrário? Vivemos cercados de estímulos, opiniões e cobranças, e ainda assim, muita gente se sente vazia, perdida, sem rumo. E sabe o mais curioso? Às vezes, o que você chama de procrastinação é a alma pedindo silêncio. A verdade é que o isolamento, quando escolhido com consciência, pode ser o portal mais direto para uma revelação que transforma tudo. Mas poucos têm coragem de parar o mundo e olhar para dentro, porque o que está lá pode ser mais desafiador do que qualquer barulho externo. E se eu te dissesse que um homem foi para a floresta buscar um propósito e acabou descobrindo algo que ninguém esperava? Não foi um guru que o transformou, nem um curso, nem um livro de autoajuda. Foi o choque de se ver com os próprios olhos. E o mais louco, isso pode acontecer com você também. Esse vídeo não é sobre acampar, é sobre acordar. E entender por que se sentir perdido pode ser o melhor sinal de que você está prestes a se encontrar. Brandon estava perdido, mas não da forma que um mapa resolveria. Era aquele tipo de vazio que bate quando a rotina pesa mais que o próprio corpo. Inspirado por nomes como Thoreau e McCandless, decidiu que o isolamento na floresta seria o caminho. Levou apenas o essencial: uma barraca, alguns livros e um velho caderno. O plano? Silenciar o barulho do mundo para ouvir a própria alma. Mas o que encontrou foram noites geladas, reflexões circulares e uma ausência profunda de qualquer revelação. O silêncio era absoluto, mas dentro dele, o ruído só aumentava. Após 8 dias de puro desconforto, introspecção forçada e nenhum sinal claro de propósito, Brandon aceitou o choque da realidade. Talvez fugir não fosse o caminho. Com as botas cobertas de barro e o caderno ainda em branco, começou a jornada de volta. Mas havia algo estranho pairando no ar, como se o universo tivesse reservado uma peça final, um último sussurro antes da saída. E foi exatamente nesse ponto, entre a desistência e a dúvida, que o inesperado cruzou seu caminho. Brandon mal havia percorrido 1 quilômetro da trilha de retorno quando cruzou com um grupo de jovens sorridentes, roupas surradas e olhos brilhando de propósito. Um deles, com sotaque indefinido, perguntou sem rodeios: "Você veio para o South Paw Echo Village Farm, né?" O nome não dizia nada a Brandon, mas havia algo magnético naquele grupo, como se ali, entre plantas, madeira e poeira, houvesse uma chance real de transformação. Movido mais por curiosidade que por convicção, aceitou o convite de segui-los até o vilarejo. A chegada foi um choque. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Casas feitas de barro e bambu, energia solar improvisada, hortas coletivas e refeições ao redor de uma fogueira. Brandon não sabia nada sobre agricultura, mas algo naquele isolamento coletivo despertava um tipo novo de autoconhecimento. Não era sobre fugir da sociedade, mas recriar a forma de viver nela. E embora ainda não tivesse encontrado sua identidade mais profunda, sentia que a vida ali sussurrava possibilidades que ele nunca tinha considerado. Os dias no vilarejo começaram a ter ritmo. Acordar com o canto dos galos, colher raízes antes do sol castigar, aprender a construir uma cerca com as próprias mãos. Brandon sentia o corpo exausto, mas havia uma estranha sensação de propósito em cada calo novo. A cada refeição compartilhada, algo dentro dele se reerguia, como se a conexão com o outro estivesse reconfigurando a própria noção de identidade. Mas, apesar da rotina intensa, o vazio ainda visitava suas noites. A tal revelação não vinha. Ele tentava não demonstrar, mas havia uma frustração silenciosa. Enquanto outros falavam sobre espiritualidade, propósito e gratidão, Brandon ainda se sentia um estranho dentro da própria pele. Era como se todos estivessem transformando suas vidas e ele apenas cavando buracos. Foi nesse contraste entre o externo fértil e o interno árido que ele começou a desconfiar. Talvez a transformação não fosse sobre chegar lá, mas sobre parar de fugir daqui. E como se o destino estivesse atento, algo completamente inesperado surgiu na trilha dos próximos dias. Naquela manhã, Brandon foi acordado por vozes agitadas e passos apressados.
Um novo grupo havia chegado à comunidade trazendo uma notícia estranha. Alguém havia desaparecido nas redondezas e estavam organizando buscas. Sem pensar muito, ele se ofereceu para ajudar. A ideia de ser útil em algo tão concreto parecia revigorante. Ele se embrenhou na mata com lanternas, nomes na ponta da língua e uma estranha inquietação no peito. Parecia que algo maior e mais íntimo estava prestes a emergir daquele emaranhado de árvores. Horas depois, alguém mostrou uma foto borrada num celular antigo. Era o rosto dele, Brandon. Ele congelou. O grupo o olhava em silêncio, esperando uma reação. Ele gaguejou, tentou rir, tentou negar, mas a verdade estava ali. Ele era o desaparecido. Aquela revelação virou tudo do avesso. Como alguém pode procurar por si mesmo sem perceber? O choque foi tão absurdo que beirava o cômico e, no entanto, carregava um peso existencial que ninguém ali soube explicar. Mas Brandon começava a entender. De volta ao vilarejo, Brandon se sentou sozinho à beira do rio. O reflexo na água era familiar, mas agora parecia outro. A ficha caiu com força. Ele passou dias tentando encontrar algo lá fora, quando o que precisava, sua identidade, seu norte, sua revelação estava dentro dele desde o início. A ironia era quase cruel. Precisou se perder para entender que jamais esteve realmente perdido. O verdadeiro isolamento não era geográfico, mas interno, uma desconexão entre quem ele era e quem acreditava precisar ser. Compreender isso foi como acordar de um longo sonho. Tudo fez sentido de uma vez só: os silêncios, o desconforto, até o choque de ser o desaparecido. Ele entendeu que seu propósito não era um lugar onde se chega, mas algo que se escolhe cultivar. Assim como uma planta precisa de tempo, água e paciência, sua transformação também exigia cuidados constantes. E de repente a comunidade, antes apenas abrigo temporário, começou a parecer um espelho. Cada pessoa ali refletia um pedaço do que ele vinha ignorando em si. Brandon aprendeu na marra uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Às vezes, a gente não encontra o que busca porque está olhando com os olhos errados. Ele percebeu que estava preso à ideia de que a iluminação viria em forma de voz divina, um clarão nos céus ou uma epifania cinematográfica. Mas o que encontrou foi a ironia pura da vida, uma armadilha sutil, que o levou a procurar desesperadamente por algo que ele mesmo estava encenando. Ele era o desaparecido ajudando nas buscas. E nisso havia uma revelação poderosa. O maior choque é perceber que somos, ao mesmo tempo, o problema e a solução. Essa virada virou bússola. Brandon entendeu que o autoconhecimento verdadeiro não acontece em fuga, mas na coragem de viver com profundidade até o cotidiano mais banal. Não é preciso ir para a floresta para se transformar, mas talvez seja preciso calar o barulho interior. Quer um exemplo simples? Troque a pergunta: o que está faltando na minha vida? Por o que eu estou evitando enxergar? A clareza não vem fugindo da vida, mas olhando para ela com olhos novos. E foi assim que Brandon abriu espaço para uma última virada, que talvez toque em algo ainda mais próximo de você. Foi vivendo no mínimo que Brandon entendeu o valor do essencial, e isso inclui o dinheiro. Não como símbolo de status, mas como ferramenta de liberdade. Ele percebeu que muitos se sentem perdidos, não por falta de propósito, mas porque vivem presos em dívidas, sem clareza financeira, tomando decisões no piloto automático. A liberdade exterior começa quando a casa interna está em ordem, e isso inclui o bolso. O choque é descobrir que a estabilidade que buscamos na alma também precisa de estabilidade prática. E nisso sim, organização pode ser aliada. Hoje em dia, dá para dar o primeiro passo com atitudes simples: anotar gastos, rever assinaturas inúteis, traçar metas realistas. Quer algo prático? Reserve meia hora por semana para revisar o que entrou e o que saiu do seu orçamento. Veja quanto gasta com o que não agrega e comece a cortar o que sabota seus planos. Quando você olha para o dinheiro com consciência, ele para de ser um peso e vira ponte. E quem sabe, essa ponte leve direto para um novo começo, daqueles que não aparecem nos filmes, mas mudam a vida de verdade. E agora, me responde com sinceridade:
Você está vivendo no piloto automático ou já começou a se procurar de verdade? Quantas vezes você tentou se reencontrar, buscando lá fora o que sempre esteve aqui dentro? A maior revelação da sua vida talvez não venha de um retiro caro, nem de uma fórmula mágica, mas do momento em que você decide parar de se esconder de si mesmo. E convenhamos, o mundo já te ensinou demais a se distrair. Talvez agora seja a hora de aprender a se ouvir. Então, que tal aplicar isso hoje? Pode ser algo simples. Desligar o celular por 1 hora, escrever o que realmente importa para você ou até caminhar sozinho, só para ouvir o que surge no silêncio. Sua transformação não vai acontecer por acaso. Ela começa com uma escolha e talvez ela comece aqui. Se isso fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente nessa jornada de autoconhecimento, propósito e novos começos. Porque se perder, pode ser o primeiro passo para finalmente se encontrar.